Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a síndrome de Down, tá? Aliás, você sabe por que o nome síndrome de Down? Eu, por muito tempo, não sabia. E só a partir de pesquisa que vim entender o nome síndrome de Down. Tá? Eu acreditava, aliás, que o Down se referia a um termo inglês de baixo e que era associado à baixa estatura, das pessoas com síndrome de Down, da inteligência mais baixa, e não, tá? Em 1866, um pediatra inglês, John Langdon Down, descreve as primeiras crianças clinicamente visíveis, as características que essas crianças apresentavam, sinais sempre repetidos, né? Todas as crianças tinham características comuns, que eu vou descrever logo a seguir, né? Em combinação. E ele percebeu que isso era uma síndrome, tá? E síndrome é isso, é um conjunto de características. Então, a síndrome de Edwards tem outros tipos de características que vêm juntas, associadas. Tá? E síndrome a gente chama isso, então, um conjunto de características. E no caso do Down, veio do nome do pediatra lá, e não do termo inglês baixo. Tá? A síndrome de Down é a síndrome cromossômica mais frequente nos seres humanos. A cada mais ou menos 700 nascidos vivos no Brasil, por exemplo, na epidemiologia brasileira, a cada 700 crianças, uma vai ter síndrome de Down. Então perceba quanto é frequente. Né? Bem, o que acontece na síndrome de Down? A síndrome de Down é uma alteração cromossômica. Nós temos 46 cromossomos em cada célula. Toda célula nossa tem 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos vieram de onde? Bem, nós herdamos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, certo? É uma junção. Então, quando a gente nasce lá na concepção, é assim que acontece. A gente tem um espermatozoide com um óvulo que eles se juntam e cada um traz um cromossomo e forma um par de cromossomo, tá? É por isso que esses cromossomos, eles são equivalentes, entre aspas, e eles formam pares. Por isso que nós temos 46 cromossomos e é o equivalente a 23 pares. Esses 23 pares, eles têm mais ou menos tamanho semelhante, similaridades nas suas funções, e eles são numerados. E na síndrome de Down, especificamente, o cromossomo 21, de número 21, é o que acontece a anomalia. Por razões que a gente ainda hoje desconhece, essa célula que se junta lá do pai e da mãe, ao invés de ter 2 cromossomos, ela passa a ter 3 cromossomos. Por isso, também conhecido como trissomia do 21. Tá? Ao invés de ficar 2 cromossomos, um do pai, e um da mãe, um par cromossômico, essa célula lá passa a ter 3 pares de cromossomos. Por razões incertas, há uma duplicação, que pode acontecer em momentos diferentes. Esses mecanismos ainda não são bem conhecidos. Esse cromossomo se duplica a mais, um desses cromossomos se duplica a mais e forma um terceiro. Tá? Então, a pessoa com síndrome de Down, ela tem 23 pares de cromossomos, como nós, só que no par 21, ele é um par que não é um par, como diria a nossa ex-presidente, não é um par que é um par, é um triplo. São três cromossomos naquele local. E a presença desse cromossomo extranumerário, esse cromossomo a mais, é que vai trazer diversas alterações que essas pessoas veem e trazer o que a gente chama de síndrome, tá? Quais são as alterações que esse simples cromossomo a mais provocam? Bem, são muitas. Algumas delas são visíveis já ao nascimento imediato, que é o epicanto, aquele olhinho, a preguinha no canto do olho ali, os olhos arredondados, são olhinhos bem arredondados, com aquele cantinho aqui, uma preguinha no canto. Já no nascimento a gente vê a hipotonia, são bebês mais molinhos, tem uma flacidez muscular, então o músculo não é tão durinho, os membros ficam mais largados, flácidos,
E eles podem ter dificuldade até de movimentos como mastigar, a função motora, de andar mais tarde. Essa função muscular vai ser prejudicada. Uma característica que também é vista já no nascimento é a macroglossia. O que é macroglossia, gente? Glosso de língua, macro grande, uma língua grande e que tende a se exteriorizar, a ficar para fora da boca o tempo todo, tá? Mãos menores com dedos mais curtos. As mãos, especialmente as falanges dos primeiros... na primeira falange aqui, né, o dedão polegar, ela é curtinha, encurtada. Tá? É possível ver a chamada prega palmar única, que é, ao invés do M que nós temos clássico na mão, a pessoa com síndrome de Down ela tem um traço marcante, uma prega, ao invés desse desenho do M, uma prega única. Bem, essas características vêm juntas e por isso o nome síndrome, mas há outras características que vêm ao longo do tempo, uma tendência a que as pessoas com síndrome de Down vão ter, que são tumores abdominais, eles não vão alcançar uma estatura, um tamanho, um crescimento alto, como a população geral, eles têm uma tendência à obesidade muito maior, eles têm tendência também a doenças metabólicas, como diabetes, hipotireoidismo, que é uma coisa muito frequente, a cardiopatia, né? Cerca de 50% das pessoas com síndrome de Down terão algum tipo de doença cardiovascular, né? Eles têm problemas também articulares, especialmente na coluna cervical aqui, tem mais propensão à deficiência auditiva, maior risco de infecção, porque eles têm um certo grau de imaturidade imunológica e o comprometimento intelectual. São pessoas que terão uma dificuldade maior de aprender. Bem, e partindo disso, que hoje nós temos conhecimento absurdo sobre cada detalhe desse, é aí que entra o porquê de acompanhar uma pessoa com síndrome de Down desde muito cedo, porque a gente já sabe qual é a predisposição dela, né, futura, então a gente vai se adiantar. Essa criança tem que ser rastreada para hipotireoidismo, ela tem que fazer um ultrassom de abdômen, porque ela tem que fazer um ecocardiograma no coração, porque a gente sabe da probabilidade muito maior de ter problema no coração, de ter tumores abdominais e etc e tal. Então, se a gente sabe que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, a gente tem que estimular especificamente, então, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia motora, né, para que essa criança não ande tão tarde, e todas as dificuldades, elas terão uma intervenção precoce para que o resultado seja minimizado, para que essa criança, por exemplo, tenha uma cognição, uma inteligência muito melhor do que teria se não tivesse estímulo. E aí ela vai ter, então, uma qualidade de vida muito melhor, uma capacidade de socialização, de viver em sociedade muito próxima das pessoas normais, né? E ela seja independente. E esse é o objetivo, então, do acompanhamento da síndrome de Down desde cedo. E daí, então, por isso, né, e dentre outros motivos, dias como o dia da síndrome de Down, né? A participação no dia da síndrome de Down, que é para lembrar, né, e tá ali repetindo isso para que as famílias, né, saibam. Além disso, eu terminaria trazendo uma informação importante que não é tão conhecida, que é a pessoa com síndrome de Down tem direito de buscar um auxílio no INSS, ou um auxílio doença, um auxílio de incapacidade, para melhorar, ajudar no manejo, né, do cuidado dessa criança. Então, se essas informações foram relevantes, um abraço,